A resolução 24, pessoal, de 1998, que trata lá da identificação veicular, tá? Ela fala o seguinte: então os veículos produzidos ou importados a partir de janeiro de 99, para serem registrados e licenciados, deverão estar identificados na forma dessa resolução. Tá? Então todos os veículos têm que ter as identificações previstas como estabelecidas aí na resolução 24. Excetuam-se dessa situação os veículos os tratores, os veículos protótipos utilizados exclusivamente em competições esportivas e as viaturas militares operacionais das Forças Armadas, são os veículos bélicos, tá? Então esses veículos dispensam-se aí essas formas de identificação previstas na resolução 24, que a gente já vai começar a ver agora. Primeira delas, pessoal, fala justamente da gravação do número de identificação veicular, que é esse VIN, né? VIN é uma tradução em inglês, né, de Vehicle Identification Number, né? Então isso é o VIN, tá? Aqui no Brasil a gente chama também de NIV, né, que é a abreviatura de número de identificação veicular, que deve ser gravado no chassi ou monobloco, a gente já viu lá no artigo 115 do CTB. E essa gravação deve ser feita em no mínimo um ponto de localização, de acordo com uma NBR lá do Imetro, e em profundidade mínima de 2 milímetros. Aliás, 0,2 milímetros, tá? A profundidade da gravação na estrutura do veículo. Tá? O que é gravado neste número, pessoal? Então, qual é a combinação? São 17 dígitos, 17 caracteres alfanuméricos, tá? Que são divididos em 3 seções. A primeira seção é esse WMI, tá? Que é o World Manufacturers Identifier, que se refere à identificação do fabricante e do país de origem desse veículo, o país onde esse veículo foi fabricado. Então, os 3 primeiros dígitos dessa numeração, que a gente conhece por chassi, que é o VIN ou NIV, tem esta padronização de informação. A segunda seção, pessoal, que conta com 6 dígitos, a primeira são 3, essa conta com 6 dígitos, vai fornecer informações acerca das características do veículo. Então, cada fabricante estabelece lá uma padronização que vai identificar a marca, modelo do veículo, tipo de carroceria, tipo de motorização que esse veículo usa. Essa segunda seção, ela é padronizada por cada fabricante de veículo. E a terceira seção, pessoal, que vai ser a mais importante para nós, que é o VIS, né, que é o Vehicle Indicator Section, que é a identificação exclusiva do veículo. É um número de série, né? Então ela possui 8 dígitos e aí cada veículo em fabricação vai possuir o seu próprio VIS. Porque o que a gente viu até então, pessoal? O WMI, que é a identificação do país de origem do fabricante, é padrão, então vários veículos vão ter o mesmo WMI. O VDS, eu falei que é a identificação de marca, modelo e características do veículo. Então, vários veículos podem ter o VDS igual. Então, nós estamos falando aí de WMI igual, de VDS igual. O que vai identificar veículo per si, cada veículo isoladamente? O VIS, que é o número de série do veículo. O número de ordem de fabricação, seja como for, mas cada veículo vai possuir o seu VIS. Tá? O WMI e o VDS pode até ser igual, o VIS com certeza tem que ser diferente. Tá? Então, à exceção dos 4 dígitos finais do VIN, deverão ser preenchidos obrigatoriamente com números arábicos, todos os demais dígitos poderão ser representados por números arábicos ou letras romanas, conforme segue. Então, essa é a padronização mundial aí para a fixação de chassi, tá, pessoal? Não se utiliza, né, para a construção desses 17 caracteres aí do VIN ou do NIV, né, da identificação veicular, tá, as letras I, O e Q, justamente pela proximidade, né, de confecção desses caracteres e pela facilidade que poderia haver em falsificá-los. Tá? Então eles não se utilizam dessas 3 letras, I, O ou Q.
Quando o fabricante não tiver não tiver codificação para colocar em todos os espaços do VIN, ele deverá preenchê-lo com caracteres numéricos ou alfanuméricos, sua escolha, sendo vedados espaços em brancos. Então, obrigatoriamente, pessoal, o número de identificação do veículo tem que ter 17 números. Se o fabricante, não, mas esse carro é o 01, não tem outro modelo igual a ele. Não interessa, ele vai preencher todos os caracteres com 0 até o último ser o 1, tá? Então, ele não importa aí qual é o grau de fabricação desse veículo, a numeração de fabricação desse veículo, ele vai ter que constar com 17 caracteres no seu chassi, no seu número de identificação veicular. Então nós temos um exemplo ali, os 3 primeiros dígitos, primeira seção, aí nós temos mais 6 dígitos que compõem a segunda seção, e por último aí nós temos a terceira seção, que vão formar aí então os 17, são 8 dígitos, né? Vão formar os 17 dígitos que compõem o nosso número de identificação veicular, que é o nosso chassi. Tá? E aí nós temos um exemplo, então, pessoal, tá aí, ó. O 9, região geográfica, que é a América do Sul, como eu falei, é a origem do veículo, né? A localização do fabricante. O B vai identificar como Brasil, o W, que é o fabricante, é a Volkswagen. E aí começam os 6 caracteres que identificam a marca modelo do veículo. Então a Volkswagen padronizou lá carroceria H como hatch, motorização E, que é igual a 1.8 turbo. O terceiro caractere do VIS vai ser lá equipamentos de segurança, ABS, airbag para motorista e passageiro. E o modelo vai estar lá estabelecido lá com 2 caracteres, que é o 1G, aliás, o 1J ali, que está ali, que identifica esse veículo como marca modelo Golf, tá? E aí nós vamos ter no 10º dígito o ano de fabricação do veículo, que nós temos uma tabela aí que vai identificar, seja letra ou seja número, o ano de fabricação desse veículo. O 11º dígito é o local de fabricação desse veículo, e os 6 demais, né, são o número de série do carro, né? Conforme este exemplo aí, o 060960, tá? Identifica exclusivamente cada veículo, tá? Até o 11º dígito, pessoal, pode ser tudo mesmo, pode ser tudo igual. O veículo que foi fabricado no mesmo local, na mesma fábrica, que possui as mesmas características, os mesmos tipos, tudo isso pode ser igual. É fabricado no mesmo ano, na mesma fábrica, tudo isso pode ser igual. Do 12º dígito até o 17º, esses 6 últimos dígitos, obrigatoriamente cada veículo vai ter que ter o seu. Então vamos lá, pessoal, para a gente ver, como eu falei lá então, os 3, o WMI, identificação do fabricante, vai estar lá, área geográfica, país, o fabricante. Né? Então nós temos o VDS, que são aqueles 6 dígitos que vão identificar lá as características, modelo, versão, carroceria, motor do veículo. Aí nós temos no 10º dígito o ano, modelo de fabricação do veículo. No 11º dígito a planta de fabricação, a fábrica da qual, a instalação da fábrica, o identificador da fábrica onde ele foi fabricado, e os 6 últimos números vão compor aí a numeração de série do veículo. Então esse é o que compõe aí, pessoal, o NIV, né? O chassi, o vulgo chassi do veículo é composto por estas informações. Então, além da gravação do chassi no monobloco, ou no chassi ou no monobloco, então além dessa gravação lá feita na carroceria do veículo, seja no chassi, seja no monobloco, os veículos serão identificados no mínimo com caracteres VIS. Então, quais são os caracteres VIS, pessoal? São aqueles 8 últimos números, né? Nós vimos lá o VIS, são os 8 últimos números, né? Compõem lá a placa do veículo. Então, os 8 últimos números compõem o VIS. Tá? Eles serão gravados, tá? em chapas ou plaquetas que vão ser coladas, soldadas ou rebitadas ao veículo, ou ainda em etiquetas autocolantes destrutíveis, tá? Quando da retirada, então a partir do momento que ela é colada, se for tentar retirá-la do local, ela vai ter que rasgar, ela fica inviabilizada.
né? E ele vai gravar, ele vai colocar essas plaquetas ou essa etiqueta em no mínimo 2 locais, que é na coluna da porta dianteira lateral direita do veículo e no compartimento do motor. Então, essas são as famosas etiquetas dos veículos, pessoal. Então, nós temos, nessa etiqueta, nós vamos ter o VIS, que são os 8 últimos caracteres do chassi do veículo, da numeração do chassi do veículo. E o fabricante vai ter que fazer, no mínimo, 2 etiquetas com esse VIS e vai colocar essa etiqueta na coluna da porta dianteira lateral direita e no compartimento do motor do veículo, tá? Ou plaqueta rebitada ou etiqueta autocolante indestrutível. Aí, pessoal, aliás, é destrutível, né, mediante remoção, né, o contrário, né? Ela é destrutível mediante remoção, ela acaba rasgando quando na tentativa de remoção. Em um dos para-brisas, em um dos vidros traseiros, quando existente, e em pelo menos 2 vidros de cada lado, quando existentes, excetuados os quebra-ventos, deverão ter gravados de forma indelével, tá? A gravação do VIS do veículo também, tá? Então nós temos lá 2 etiquetas, uma na coluna da porta dianteira direita, outra no compartimento do motor, e nós temos obrigatoriamente gravados nos vidros, no para-brisa e no vidro traseiro, e em pelo menos 2 vidros laterais dos veículos, este VIS gravado na área envidraçada do veículo. Tá? É obrigatório estas gravações. Então, etiquetas, porta lateral direita dianteira, compartimento motor. E a gravação dos vidros, para-brisa, vidro traseiro e em pelo menos 2 vidros laterais. Se o veículo tiver mais de 2 vidros, pessoal, a obrigação é em pelo menos 2 vidros a gravação do VIS, que são os 8 últimos caracteres do chassi do veículo. Então, nos veículos reboques e semi-reboques, as gravações serão feitas no mínimo em 2 pontos do chassi. Tá? Então, no caso de reboque e semi-reboque, pessoal, essa gravação do chassi vai ter que ser feita no mínimo em 2 pontos. Até porque daí no chassi não vai etiqueta, nem também vai ter essa gravação no vidro, tá? Então, se grava o chassi no reboque e semi-reboque em 2 locais. E aí nós temos a imagem de uma gravação num vidro lateral do veículo, lá do VIS, dos 8 últimos caracteres do número de identificação veicular deste veículo. Aí fala também, pessoal, que os veículos de carga e os veículos coletivos de passageiro, o artigo 117 do CTB ele prevê essa situação, veículos de carga e veículos coletivos de passageiro, eles obrigatoriamente devem conter uma plaqueta de identificação em local facilmente visível, contendo as seguintes informações: PBT, PBTC, que é o peso bruto total combinado, nós já aprendemos isso, capacidade máxima de tração do veículo, a CMT, e a sua lotação. Tá? Então, os veículos de carga e o de transporte coletivo de passageiros têm que ter essas plaquetas de identificação obrigatoriamente afixadas em locais visíveis, tá? Com essas informações: PBT, PBTC e CMT. Isso facilita a gente até na fiscalização do peso, tá? A legislação que prevê essa obrigatoriedade para os veículos de carga e transporte coletivo de passageiros é essa resolução 290, tá? E ela diz que a responsabilidade pela essa inscrição, pelas essas informações, vão ser do fabricante ou importador, quando se tratar de veículo novo, acabado ou inacabado, e do fabricante da carroceria ou de outros implementos em caráter complementar ao informado pelo fabricante. Por que se prevê isso, pessoal? Porque quando o veículo sai da fábrica, ele sai com algumas características. Caso esse veículo seja adicionado uma carroceria, vamos dizer, um veículo de carga, né, um caminhão, é adicionado uma carroceria nesse veículo. Esse fabricante dessa carroceria, ele deve afixar junto com o fabricante outra plaqueta lá contendo as informações obrigatórias, tá? Então, a plaqueta do encarroçador vai complementar a plaqueta do fabricante.
ou, no caso também, do responsável pela modificação quando se tratar de veículo novo ou já licenciado que tiver sua estrutura ou número de eixos alterados. Então vamos citar o exemplo de um caminhão que recebeu a adaptação de um eixo suplementar. Ele era um toco e foi colocado mais um eixo suplementar lá na traseira do veículo. Então, obviamente, se alterou as características do veículo. Essa alteração, essa nova plaqueta com as características novas, vai ter que ser colocado pela oficina responsável pelas modificações. E por último, se o fabricante, se a montadora, se a oficina que fez as modificações não colocar a plaqueta, o responsável pela plaqueta é o proprietário do veículo. Então, de qualquer jeito, obrigatoriamente, ele vai ter que ter essas informações. Para os veículos em uso e os licenciados até a data de entrada em vigor desta resolução, então quer dizer, até 2008, os veículos de carga e o de transporte coletivo de passageiros podem ter aquela pintura preta, de fundo preto com letra amarela, ou de fundo amarelo com letra preta, que traz essas informações, pessoal. Todos já devem ter visto aí alguns caminhões que andam com um adesivo ou com uma pintura contendo lá a tara, lotação e PBT do veículo. Né? Esses adesivos, essas pinturas nas laterais dos veículos de carga era obrigatória até 2008. A partir de 2008 elas deixaram de ser obrigatórias e essas informações passaram para as plaquetas dos veículos, tá? Então, esses são os exemplos aí, pessoal, dessas pinturas e adesivos que ficavam colados aí nas laterais dos veículos e traziam essas informações obrigatórias. Então, nos veículos até 2008 pode ser feita a identificação desse jeito. De 2009 para cá, para mais recente, os veículos obrigatoriamente têm que ter estas informações afixadas em plaquetas rebitadas à estrutura do veículo. Então tá aqui, pessoal, um mapinha mental aí dessas situações que eu coloquei. Então até 2008 não havia regulamentação específica, podia ser tanto pintado quanto plaqueta, da maneira que fosse mais adequada. De 2008 para cá, obrigatoriamente só plaqueta ou etiqueta, né, adesiva resistente ao tempo, que é essa plaqueta indelével ali que se destrói quando a gente tenta remover. Então a aplicação, pessoal, quais são as informações mínimas que cada veículo de tração de carga e de transporte coletivo de passageiros tem que trazer junto à sua estrutura? Então o veículo automotor novo e acabado, então aquele veículo que já sai de fábrica, veículo de carga e transporte coletivo de passageiro, né, pessoal? Acima de 3.500 quilos. Então nós estamos falando aí de caminhão, ônibus e micro-ônibus, tá? Ele tem que ter essas plaquetas com as seguintes informações: tara, lotação, PBT, PBTC e CMT. Tá? Então, veículo novo, ele sai com estas informações aí e acabado, tá? Novo e acabado. O veículo inacabado, caso ele venha só no chassi, ele seja comprado só no chassi, como esse exemplo do caminhão da foto, o fabricante vai ter que constar lá o PBT, o PBTC e o CMT, tá? Por que, pessoal, que não consta lá, fica faltando a tara e a lotação? Porque dependendo da carroceria que for instalada nesse chassi, se for uma carroceria de passageiro, pode ter que ser incluída a lotação em número de lugares. Se for inserida uma carroceria de carga, vai ter que ser inserido a capacidade de carga, a lotação em peso desta carroceria de carga. Tá? E, obviamente, dependendo da composição dessa carroceria, vai alterar a tara do veículo. Então, a tara do veículo vai depender do tipo de carroceria. Então, por isso que essas informações vêm incompletas, né, quando ela sai de fábrica. Quando o carro é inacabado, vai ter que ter obrigatoriamente duas plaquetas. A do fabricante e depois vai ter que ter a plaqueta do encarroçador, que é a que vai adaptar o veículo aí conforme o pedido do proprietário. Então nós temos essa situação, como eu coloquei para vocês, o veículo inacabado vai receber a carroceria, então ele vai ter a placa original lá do fabricante, com PBT, PBTC e CMT. Se ele for acabado, ele vai ter a placa lá, tara, lotação, PBT, PBTC, né? Vai ter uma das duas placas, só que o que ele vai constar aqui, ele vai ter que receber uma nova placa
com a alteração devido à inclusão dessa carroceria, certo? Nós não vimos lá o conceito de tara, pessoal. Qual era o conceito de tara? É o peso do veículo, né, somado seus equipamentos obrigatórios e etc. Se eu botar essa carroceria em cima desse chassi, não modifica a tara? Modifica. Não modifica a capacidade de lotação desse veículo? Modifica, ele pode levar mais carga. Então, obrigatoriamente, vai ter que ser afixada nesse veículo uma nova plaqueta com as novas características dele. Então, por isso é que a plaqueta do encarroçador obrigatória, aí no caso dessa inclusão desse equipamento no veículo. Tá? Então, temos as mesmas informações, né, pessoal? Então, quando há alteração, por exemplo, do número de eixos, né? Então, há a inclusão de um eixo lá num caminhão. Obviamente, quando tu inclui o eixo, tu altera a capacidade de transporte de peso desse veículo, né? Nós se lembram lá das capacidades de peso? Eixo direcional 6 toneladas, duplo rodado, eixo isolado 10 toneladas, duplo tandem 17 toneladas, triplo tandem 25,5. Quando a gente inclui um eixo nesse conjunto, a gente altera a capacidade de transporte de peso do veículo. Então tem que haver uma nova plaqueta, nessa nova plaqueta vai trazer o novo PBT do veículo, o que ele pode carregar a mais em virtude da inclusão desse eixo. Tá? Da mesma forma, esse eixo colocado no veículo também tem um peso, né? Então o eixo tem o peso dele, tu acrescentou esse eixo no veículo, também modifica a tara do veículo, o peso próprio do veículo também é alterado. Então por isso que essas informações têm que ser complementadas aí com informações adicionais, tá? Então nós temos essa situação. Então o proprietário adquire lá um cavalo toco, né? No chassi inclui uma carroceria, pode incluir um segundo eixo traseiro, no caso um truque, pode incluir lá um segundo eixo direcional lá que vai caracterizar um bitruque. Então, quando há essas alterações de veículo, obrigatoriamente tem que haver a inclusão de uma nova plaqueta com as novas informações, seja de tara, seja de lotação, seja de PBT, certo? Esse veículo de cima lá ele pode carregar 16 toneladas, 10 do eixo traseiro, 6 do eixo dianteiro. Se passar nessa configuração para baixo aqui, nós temos os dois direcionais dianteiro 12 toneladas e o tandem traseiro duplo 17 toneladas. Então, capacidade de peso passa de 16 para 29. Então, há alteração no PBT desse veículo também. Então, isso tem que ser constado lá nas informações necessárias lá para que a gente possa fiscalizar esse veículo. Então, são essas situações, pessoal. Então, tá um exemplo visual. Então, nós tínhamos um veículo Volvo lá com algumas características e essas características foram alteradas pela inclusão de uma carroceria aqui que foi adaptada nesse caminhão. Tá? Então nós tínhamos o caminhão, saiu de fábrica com algumas informações, foi incluído uma carroceria, modificou a tara desse caminhão, modificou a lotação desse caminhão e aí há a inclusão dessa nova plaqueta aí do encarroçador. Vamos lá, pessoal. Nos reboques e semi-reboques também há necessidade dessa inclusão de tara, lotação e PBT, né, para que seja possibilitada a fiscalização desses veículos. Então é obrigatório também essa tara com essas informações destes veículos. Tá? As indicações referentes à aplicação serão escritas em plaqueta, né, como eu falei, ou etiqueta adesiva resistente à ação do tempo, aquela etiqueta destrutível ali quando a gente tenta removê-la. Tá? Aqui nós temos aí as indicações de locais onde essas plaquetas ou etiquetas possam ser fixadas, né? Então na coluna de qualquer porta, junto às dobradiças ou no lado da fechadura, na borda de qualquer porta, na parte inferior do assento voltado para a porta, na superfície interna da porta ou até mesmo no painel de instrumentos do veículo, tá? Na lateral do painel de instrumentos. Então qualquer desses lugares aí podem ser afixadas aí as plaquetas de identificação dos veículos. Vamos ver o que mais, pessoal. Nos veículos destinados ao transporte coletivo de passageiros, então nos ônibus e micro-ônibus, a indicação deverá ser afixada na parte frontal interna, acima do para-brisa, ou na parte superior da divisória da cabine
de comando do lado do condutor, tá? Então, quando há aquele anteparo entre o condutor e o local para assento dos passageiros, pode ser colocada ali, ou então na parte superior interna, sobre o para-brisa do veículo, vai estar lá a plaqueta com a lotação do ônibus e demais informações necessárias à fiscalização deste veículo também, tá? Reboques e semi-reboques deverá ser aí fixada na parte externa da carroceria, na lateral dianteira. Então, nós vimos ali que a fixação dessas plaquetas é feita nessa posição lateral dianteira do chassi desses veículos reboques e semi-reboques. Aí, pessoal, as infrações referentes a essa questão do emplacamento de veículos, né? Então, nós temos lá 221, que eu já comentei com vocês ali, quando a placa do veículo, né, estiver em desacordo com as especificações do CONTRAN, tá? Então, se a placa lá tiver tamanho diferente, caracteres em formato diferente, constituição do material de fabricação da placa for fora do padrão especificado pelo CONTRAN, tá? Todas essas infrações estão lá relacionadas no artigo 221, tá? Já no caso aí tem mais as infrações ali que cita, né? Então, ó, sem inscrição do fabricante, fora das dimensões, cor de fundo do placa diferente da categoria do veículo, confeccionado em material diverso de chave de ferro laminado ou alumínio, a tipologia dos caracteres for diferente da obrigatória, sem película, sem tarjeta ou esta pagada, tarjeta constando no município diverso do registro do veículo, moldura cobrindo a placa, no caso aqui dessa placa da versão antiga, né? Outra infração muito comum, pessoal, quando a placa contém lá adesivo, fitilho ou outro objeto fixado à placa. Vocês já viram placa ali que o cara amarra no lacre um fitilho, né? Alguns até com os objetivos até nobres lá, maio amarelo, mês rosa, azul, sei lá qual é o mês lá que tem lá. Qualquer fitilho ali que possa ocultar a visualização dos caracteres da placa, cabe infração do 221. Tá? Utilizando placa de experiência sem autorização ou com o lacre rompido, pessoal, no caso do lacre rompido, por ação do tempo. Tá? Não houve a ação do condutor para o rompimento desse lacre. Que nós vamos ver que se o lacre for rompido intencionalmente pelo proprietário do veículo, vai ter outra infração de trânsito característica, que é essa aqui. Oi. É só para informar que a gente, o pelotão, tem instrução logo mais às 7 horas no Cefap. Então tá, pessoal. Não, só vamos acabar essa questão das infrações, pessoal. Falta só mais 3 slides, a gente encerra essa parte aí, para não ter que ocupar outra aula aí com essa parte. Então, só as infrações 231, pessoal, que é aquela com o lacre do chassi, no caso do lacre, quando rompido por ação humana, quando rompido intencionalmente, a infração é o 231, tá? Nós vimos que quando ele é rompido por ação do tempo é o 221. Quando é rompido por intencional pelo proprietário, 231. Tá? Quando o lacre não fixado em sua estrutura com indício de ter sido violado por ação humana, o lacre diferente do padrão do órgão de trânsito responsável pela lacração, coberto com produto colante que impeça a sua identificação e o veículo com o arame do lacre trançado de forma a simular uma lacração legal. Então, quando o lacre não está amarrado no veículo, ele só simula que está lacrado, né? Não tá, na verdade não está devidamente afixada a estrutura do veículo, então todos esses cabem infração do 231. Tá? A inscrição do chassi também violada ou falsificada também cabe a infração do 231, tá? Então qualquer tipo de adulteração no chassi do veículo 231, haver também a possibilidade de crime, né, pessoal? Então isso tudo aqui é questão administrativa de trânsito e infração de trânsito. Podemos ver depois aí se o veículo não está envolvido em crime, né? Roubo, furto, algum tipo de situação. Então nós temos aí os chassis aí, pessoal, alguns exemplos de chassi adulterados, né? Remarcados ou que são retirados e soldados aí em outro veículo, né? Então alguns exemplos de adulteração do número da inscrição do chassi dos veículos. Nós temos também falsificação de placa, né, pessoal? Como eu falei para vocês aí, o uso de fita isolante aí para adulteração de caractere de placa também configura infração do 231. Quando a placa não é legível por ação do tempo, pessoal, tá?
aí é placa sem visibilidade, é 230/6. Aqui nesse caso, o proprietário do veículo foi lá e colocou lá a fita isolante para falsificar o número da placa, tá? Nós temos também aí a falsificação da identificação da gravação do vidro, do chassi no vidro do veículo, também confere aí ao condutor essa infração do 231, tá? Quando o veículo transita sem qualquer das placas de identificação, a infração é o 234, né? Tá lá a previsão do CTB, 234, quando o veículo transita sem qualquer uma das placas de identificação, e aí não importa o motivo, tá, pessoal? Seja porque caiu, seja porque perdeu, seja porque roubou, tá? Cabe infração do 234, e quando o veículo, quando a placa está sem visibilidade, que eu mostrei para vocês ali, que por ação do tempo ali houve a perda de visibilidade dos caracteres da placa, ou essa placa está sem visibilidade decorrente a algum objeto, alguma coisa que o condutor colocou na frente aí que impeça de visualizar a placa, pode ser até o para-choque do caminhão, muito comum, né? O para-choque do caminhão, cabe a infração aí do 236, tá? Quando essa placa do veículo não está visível ou legível, tá? E aí, pessoal, nós encerramos aí esse nosso